Metrópolis Entrevista de hoje com o Sebastião Coelho, que foi desembargador no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios e depois de se aposentar passou a advogar, defendendo inclusive réus envolvidos nos eventos do 8 de janeiro de 2023 e também da trama golpista, e que ficou bastante conhecido pelo Brasil pelos embates com o Supremo Tribunal Federal. Hoje o desembargador é pré-candidato ao Senado aqui no Distrito Federal pelo Partido Novo. Desembargador, muito obrigada por estar com a gente aqui no Metrópolis hoje, para a gente conversar um pouco sobre esse panorama da política aqui no DF e no Brasil também, né? Eu que agradeço o convite, Camila, e fico à disposição para tratarmos das questões nacionais e, como você disse, também do Distrito Federal. Perfeito. Então eu queria começar perguntando para o senhor sobre um episódio que pautou, né, a política ontem e hoje, que foi esse vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falando sobre o tratamento que ela recebeu, né, contra o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Eu queria saber como que o senhor enxerga a situação da direita com esse vídeo, né, esse cenário agora. Esse racha pode interferir nas eleições? Como que o senhor enxerga essa questão? Olha, ali foi uma questão familiar, é uma questão familiar, e ficou claro que a Michele estava assim bastante angustiada com a situação, né? Melhor que tivesse sido resolvido ali no seio da família, tivesse conversado e resolvido, cada um fazendo as suas ponderações, não é? Mas o fato é que o vídeo foi publicado, o Flávio já se manifestou, a Michele já se manifestou novamente, e em prol da direita, não há como eles não se reunirem e acertarem os pontos de vista de cada um, não é? Em prol de uma causa maior, que é a causa de vencermos as eleições agora em 4 de outubro e retirar o PT do poder, que esse é o nosso verdadeiro objetivo. Então, eu tenho certeza que tanto o Flávio quanto a Michele têm o mesmo objetivo e estarão cumprindo a vontade do presidente Bolsonaro, que poderia ter indicado a Michele, aliás, era a minha expectativa de que ele indicasse a Michele para ser a pré-candidata a presidente, mas ele indicou o Flávio. Então, tendo indicado o Flávio, é claro que todos têm que se unir em torno do nome do Flávio, especialmente do ponto de vista do Partido Liberal, que é o maior partido do país e que está aí com um pré-candidato a presidente da República. Eu creio que eles vão conversar e essa questão familiar vai ser resolvida para o bem da própria família, não só do país, mas uma família precisa ter paz. E o presidente Bolsonaro, na situação que ele se encontra oprimido, tendo seus direitos vilipendiados por Alexandre de Moraes, o melhor é que a família esteja em paz em prol do país. E o senhor falou que a sua expectativa era que fosse anunciada a Michele, né, para concorrer à presidência. Por que ela seria uma melhor candidata, na opinião do senhor? Não, veja, houve muitas tratativas de que seria o candidato o Tarcísio e a Michele como vice. Foi conversado, publicado na imprensa muitas vezes. Quando aqui em Brasília, como nós estamos aqui em Brasília, as conversas são mais próximas, né? Então a expectativa era que, em não sendo o Tarcísio, poderia ser a Michele, não é? O Flávio tinha uma eleição, ao meu ponto de vista, garantida, uma reeleição como senador no Rio de Janeiro, né? Mas veio o presidente Bolsonaro, fez a escolha para o Flávio. No momento que ele fez a escolha do Flávio, eu acho que é questão de união. E digo mais, olha, essas questões que ficaram tratadas aí o Flávio, será que vai continuar, não vai continuar? Se fosse a hipótese do Flávio não continuar a candidatura, a candidata natural é a Michele, não tenha dúvida sobre isso. E em relação ao cenário aqui do DF, né? A gente falou sobre essa questão da direita nacional, sim, mas também existe uma questão da direita aqui no Distrito Federal, porque são muitas candidaturas da direita para o Senado, né? Além da candidatura do senhor, tem a candidatura da própria Michele, da Bia Kicis, também do Ibanez. Então, como que o senhor vê essa pulverização de candidaturas na direita? Eu acho que todas as candidaturas são legítimas. As pessoas pretendem chegar a determinados postos, tem que se apresentar para a população. Agora, de direita mesmo, nós temos 3 candidaturas. A minha, a da Bia e da Michele. O governador Ibanez, que é uma candidatura forte, mas o Ibanez não é de direita. O Ibanez ele é do MDB, e o MDB é um partido que está no poder, seja quem for o poder. E o próprio Ibanez, ele era o poder, né? Então, o Ibanez, se ele fosse eleito senador, ele não iria tratar de pautas da direita, ele ia tratar de pautas da conveniência dele e do MDB. Então, as candidaturas, eu falo isso com toda tranquilidade.
as candidaturas verdadeiramente de direita aqui em Brasília são Sebastião Coelho, Bia Kicis e Michele Bolsonaro. E aí os eleitores vão olhar o perfil de cada um e a escolha que eles melhor entendem que possa contribuir no Senado Federal. Então, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Falo, olha, vai dividir a direita? Eu não vejo assim. Eu vejo que nós três temos aspirações legítimas, embora, veja, ninguém ouviu Michele falar em qualquer momento, eu sou candidato ao Senado. Mas em todas os pré-lançamentos de candidatos a distrital e a federal, sempre aparece a foto dela e da Bia Kicis ao fundo, né? Então ela não nega essa pré-candidatura, né? E eu acho mesmo que ela tem que concorrer, não é? Ou as outras candidaturas são de esquerda, não é? A Érica Cocai e a Leila, se elegeu Leila do vôlei, lá no mandato foi Leila do Lula, e se identificava como Leila Barros, e agora já veio novamente como Leila do vôlei, né? Não creio que o eleitor de Brasília dará mais uma oportunidade para essa senhora, porque ela não contribuiu em nada com o Distrito Federal, especialmente com a pauta direita. 90% ela votou com Lula fechado, ela foi contra a convocação do irmão do Lula, foi contra a convocação do Lulinha. Então, Leila e Érica são esquerda. Direita nós temos Bia Kicis, Michele Bolsonaro e Sebastião Coelho. E Ibanez, que ele é uma pessoa que tem um projeto próprio de poder. Agora, apesar dessa visão do senhor, o Ibanez ele tinha dado uma entrevista em março, na qual ele falou que ia procurar construir uma unidade em torno dessas candidaturas, inclusive citou o nome do senhor, né? Falou da candidatura também da Bia Kicis, disse que procuraria os candidatos da direita para tentar construir essa unidade. Ele chegou a procurar o senhor? Vocês chegaram a conversar? O senhor estaria aberto para uma conversa nesse sentido? Olha, as conversas que eu tive foram com a Bia Kicis, que ela é presidente do PL em Brasília, e também com a Michele. Então, o meu campo de atuação é com essas duas candidaturas, né? O Ibanez, ele nunca me procurou para conversar, nunca, jamais. Então, eu conversei com a Bia Kicis e conversei com a Michele e nós colocamos francamente o que nós pretendemos, e uma coisa é certa, nós três queremos o bem do Brasil, nós queremos o melhor do Brasil. A questão é como nós vamos fazer o enfrentamento lá no Senado Federal, diante do maior obstáculo que nós temos hoje no nosso país, que tem nome: Supremo Tribunal Federal. Não a instituição, mas os ministros do Supremo, que com as suas decisões têm levado o país à intranquilidade. O Supremo Tribunal Federal extrapolou todos os limites constitucionais, não respeita a separação de poderes, não é? Então, esse é um embate e um debate que deverá acontecer no Senado Federal. Agora, como que foi, se eu puder dar um pouquinho mais de detalhes de como que foi essa conversa com a Bia Kicis, com a Michele? Vocês chegaram a algum consenso, algum acordo, houve algum combinado, ou foi só para expor mesmo o que cada um vê para essas candidaturas? É o ponto de vista de cada um, por que cada um quer ser candidato, sendo que isso eu e a Bia conversamos com profundidade. A Bia é uma deputada brilhante, brilhante. Eu brinco com ela: Bia, se eu não fosse candidato, eu iria ser seu cabo eleitoral, né? A Bia é uma pessoa brilhante. Com a Michele, não houve essa tratativa sobre candidatura, porque ela tem mantido uma postura pública, em todos os lugares ela fala: olha, meu marido que me anunciou como pré-candidata ao Senado. Ela mesma nunca falou isso publicamente. E na nossa conversa também ela não colocou: olha, meu nome é certeza que vou ser candidato ao Senado, né? Mas eu dou isso como certo, e até se eu pudesse dar um conselho para a Michele, não é? Eu diria: não abra mão disso. Você tem legitimidade para ser candidata, sim, com grande possibilidade de ser eleita mais do que eu e a Bia. Estou falando francamente, né? Nós temos que termos bem a noção exata da realidade. Agora, o senhor fez elogios aí à Bia Kicis e também tem esse cenário, né, que o senhor enxerga que são 3 candidaturas da direita. Tem uma possível mudança nesse cenário, que seria a possível ida da Bia Kicis para a vice na chapa do Flávio Bolsonaro, né? Ela é um dos nomes cotados para assumir a vice-presidência, né, concorrer na vice-presidência. Eu queria que o senhor fizesse 2 avaliações em relação à escolha da Bia Kicis para essa posição, caso ela seja escolhida, e também como que isso mexe nesse cenário aqui do DF, como que o senhor enxerga isso? Olha, se eu disser, olha, que será uma excelente escolha,
Alguém pode dizer, olha, Sebastião está querendo tirar a Bia do caminho e dizendo que ela vá para ser candidata a vice do Flávio. A questão não é essa. Quando foi tratada de que o Flávio escolheria uma mulher para ser vice-candidata a vice-presidente, eu sempre coloquei o seguinte, ele tem que trazer uma mulher, levar uma mulher que agregue, que não é o nome de fulano porque representa segmento tal ou tal, não. Ele tem que levar uma mulher que agregue e tenha conhecimento e respaldo para uma substituição segura de presidente da República. Isso tem que ser claro. Então, a Bia Kiss, ela é uma pessoa preparada. Daqui a pouco pode ser que na campanha nós sejamos todos candidatos. O próprio Sebastião elogiou a Bia. E vou continuar elogiando, porque não tem, são coisas diferentes. A qualidade da Bia como parlamentar e a sua condição de ser pré-candidata, sim, a presidente da República, a vice-presidente da República, né? Foi colocado o nome da deputada Júlia Zanatta, até com respaldo do Eduardo Bolsonaro, com todo respeito à deputada Júlia Zanatta, que é uma pessoa que eu gosto muito pessoalmente, né? Mas eu não vejo com densidade para ser pré-candidata a vice-presidente da República. E eu não estou me intrometendo em assuntos do PL. O PL resolve as suas pendências dentro do partido, mas eu estou falando como cidadão brasileiro. Estou olhando a questão macro do que nós podemos, do que nós queremos para o nosso país. Então, o Flávio, se ele escolher a Bia, será uma decisão acertada, né? E eu acho que tem todas as condições. Não pode escolher só pelo fato de ser mulher. Tem que ser mulher e ser qualificada para o cargo, como para toda a atividade da vida. Você pode escolher o homem ou a mulher que tenha qualificação para aquela vaga ou aquele cargo que está pretendendo. Agora, só voltando um pouquinho, que o senhor falou que não foi procurado pelo Ibanez para discutir essa candidatura, e o senhor também faz questão de marcar que a candidatura dele não é uma candidatura da direita. O senhor está fechado para uma conversa com o Ibanez? Caso ele procure o senhor estaria aberto, disposto a discutir? Olha, conversar, Camila, nós conversamos com todos, né? Eu conheço o governador Ibanez há muitos anos. Eu sou juiz em Brasília desde 1991. Estive por mais de 30 anos na Justiça como juiz e desembargador. E sempre conheci o governador Ibanez como advogado. Sempre teve um bom trato, juiz, advogado, com todo respeito, ele é uma pessoa qualificada, não é? Agora, eu não vejo assim como eu fechar, sinceramente, como eu fechar uma dobradinha, como se diz, olha, Sebastião e Ibanez, não vejo. Eu sei que teremos eleitores meus que votarão em Ibanez e eleitores do Ibanez que votarão em mim, inclusive parlamentares do DF, né, que já declararam de público, olha, eu voto no Ibanez e voto no Sebastião, independente de haver uma coligação, vamos dizer assim. Eu não creio que o Partido Novo faça uma coligação com o MDB, estou sendo bem sincero, né? Se houver uma possibilidade de coligação do Partido Novo, essa coligação está mais próxima com o Partido Liberal. E o Partido Novo é um partido que tem abraçado verdadeiramente as causas da direita. Inclusive, Camila, é o partido que mais ingressa com ações no Supremo Tribunal Federal. Todas essas questões nacionais, e eu falo isso com tranquilidade porque eu mesmo já assinei mais de 20 causas para o Partido Novo como advogado, né? Representação contra o diretor da Polícia Federal, contra Alexandre de Moraes, contra o Procurador-Geral da República, representando o Partido Novo e eu na condição de advogado, né? Então, acho que nós tivemos uma aliança em termos de candidatura ao Senado, nós estamos mais próximos ao PL do que ao Ibanez. Para ser justo também, eu tenho sido procurado pelo senador Regufe, e também pela deputada Paula Belmonte, que também é pré-candidata ao governo do Distrito Federal. E nós temos no Novo também o advogado Kiko Caputo como pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Então nós conversamos com todos, né? Mas são muitas candidaturas, mas é legítimo, as pessoas têm o direito de colocar o nome à disposição para que o eleitor escolha, não é? Não é certo, olha, coloca fulano porque esse é certo que vai ser o eleito. Não tem, isso daí seria subestimar a inteligência das pessoas e também a responsabilidade de quem decide, que quem decide é o eleitor. Muitas vezes as composições partidárias veem perspectiva de fulano com potencial, mas que não dá liga com o eleitor. Porque o discurso do candidato,
ele tem que corresponder à sua prática. Não adianta o candidato vir dizer, olha, eu vou prometer, eu vou fazer isso e aquilo. Você vai olhar a trajetória do candidato para ver se o que ele está dizendo que vai fazer, se tem respaldo realmente. Mas como você está dizendo que vai votar, eu vou votar novamente na Leila. Na hora que ela chegar e disser, olha, povo de centro, eu sou de centro e pedi voto. Não, ela não é de centro. A Leila é de esquerda. Ela é do PDT aliada com o PT. Então a população do Distrito Federal não pode ser enganada com discurso, olha, é uma esportista, ela como jogadora de vôlei, eu a torcia e aplaudia, mas como parlamentar ela realmente não tem, ela não teria, mesmo que eu não fosse candidato, ela jamais teria o meu voto, e espero que a população do Distrito Federal não vote na Leila, porque votar na Leila é votar no PT e no governo Lula. Então, só para a gente fechar então essa questão, na chapa do senhor não deve ter ibanês. O senhor está aberto para uma discussão com o PL? O partido, o senhor Sim. acha que estaria mais aberto para uma discussão com o Sim, PL ou com os sim. outros candidatos que o procuraram? Olha, na política é difícil dizer, olha, que é impossível, até porque eu não sou dirigente partidário. Eu sou um pré-candidato ao Senado, fui convidado pelo Partido Novo ainda em 2024 para ser pré-candidato ao Senado por Brasília, não é? Então, existem as questões partidárias. Agora, eu não me animaria. Dissesse, olha, nós vamos fechar uma aliança com o ibanês. Eu não me animaria a isso. Olha, você tem que fazer essa aliança ou não será pré-candidato. E eu não serei candidato a qualquer custo. Isso não serei. Eu tenho minhas convicções, e as minhas convicções, eu sou uma pessoa da direita, identificada com as pautas da direita e com o compromisso de trabalhar por uma reforma do Poder Judiciário, que é a minha principal pauta, não é? E retirar do Supremo Alexandre de Moraes. As pessoas às vezes têm medo de falar isso, mas se a população do DF me conceder esse mandato, eu vou trabalhar desde o primeiro dia para retirar Alexandre de Moraes. O governador ibanês, ele já disse em várias oportunidades que não via motivo algum para ter impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que esse é um discurso que não casa com quem quer defender pauta da direita. Pauta individual e pauta do partido MDB, aí está tudo certo. Então, eu não vejo assim muita possibilidade. Sei que existem pessoas importantes que vão apoiar o ibanês e que vão me apoiar. A questão de se a candidatura dele segue ou não me interfiro nisso, nem tenho direito disso. Acho que é legítimo ele querer ser candidato, afinal de contas, ele foi um governador de 2 mandatos aqui, bem avaliado, né? Tanto foi bem avaliado que foi reeleito no primeiro turno, né? Então ele tem todo o direito de colocar o nome dele à disposição da população do Distrito Federal. Agora, passando para o STF, né, que o senhor citou essa questão de que o Partido Novo é o partido que mais recorre, apresenta ações, propõe ações no Supremo Tribunal Federal, mas, ao mesmo tempo, não só o senhor, mas outros integrantes do Partido Novo sempre são muito claros nesse embate contra o STF, né? O próprio pré-candidato à presidência da República pelo partido do senhor, o Romeu Zema, ele fala muito, tem tido muito esse discurso contrário, combativo, assim, ao STF. Eu queria perguntar para o senhor, não existe talvez uma contradição nisso de, ao mesmo tempo que vocês recorrem muito ao STF, vocês criticam a postura do STF? Como que o senhor enxerga isso? Por que recorre ao STF? Porque tem a competência constitucional da matéria. Então, se a matéria fosse de uma vara de família, nós recorreríamos ao juiz da vara de família. Algumas ações que são ingressadas, nós sabemos que não vão dar resultado algum. Eu, por exemplo, quando fui advogado do Felipe Martins, os colegas que trabalhamos junto durante um ano, fazíamos petições muito longas, de muitas folhas. Numa próxima petição, nós repetimos boa parte. Por quê? Para documentar. O importante é que a matéria seja levada ao Supremo Tribunal Federal, até para que eles se posicionem, digam sim ou não e mostrem a posição em relação àquela matéria. Então, não há uma contradição, porque o órgão legitimado pela Constituição para analisar aquela matéria que está sendo submetida, né? Agora, eu com o STF, eu estou, entre aspas, num embate desde 2023. Na verdade, eu aposentei em 2022, isso aí é público, né? Eu não estava, minhas palavras foram essas: não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal e quem não está feliz no lugar tem que sair. E entendia que o Alexandre de Moraes
deveria ter feito um discurso de paz para o país ali em dia 16 de agosto de 2022. Eu era o corregedor da Justiça Eleitoral de Brasília e eu entendi que ele fez um discurso de guerra, que não agregava, foram minhas palavras. E eu acho que era Deus me avisando, porque, veja, eu estou tratando de agosto de 22. E o que Alexandre de Moraes já fez de lá para cá, do conhecimento de todos, né? Alexandre de Moraes, ele é um abusador, é um juiz violador da Constituição. Isso aqui eu defendo isso aqui. O que está escrito na Constituição, até porque eu, como juiz jurei cumprir, que foi o juramento de todos eles que não cumprem. Então, Alexandre de Moraes, eu digo com tranquilidade, Alexandre de Moraes é um criminoso que está exercendo um cargo de juiz. Tá certo? Então, esse cidadão, ele não pode continuar como juiz no Supremo Tribunal Federal. E veja, se ele continuasse, em agosto do próximo ano, ele seria o presidente do Supremo Tribunal Federal. Você imagina, uma pessoa declaradamente violador de direitos humanos, reconhecido pelos Estados Unidos, foi aplicada a ele a lei Magnitsky, e tem as pessoas achando que está tudo bem. Nós estamos numa situação de Bolsonaro, que até te perguntei se já tinha a decisão, não é? Que o que ele está fazendo com Jair Bolsonaro é tortura. Não tem outra palavra para classificar. Ele está satisfazendo um desejo pessoal, um sentimento pessoal, e violando todos os direitos de Jair Bolsonaro. Então, esse embate com o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser quem se diz de direita, tem que assumir que poderá, sim, votar impeachment de ministro. A qualquer custo, não. Tem que ter um fato determinado, tem que ter responsabilidade. E para o Alexandre de Moraes, podemos elencar 30 fatos que levariam ao impeachment dele. Agora, vou passar para outro juiz, porque a gente conhece a posição do senhor em relação ao ministro Alexandre de Moraes, a condição do STF em relação a essas questões, né, da trama golpista, do 8 de janeiro, mas em relação ao André Mendonça na condução do caso Master, como que o senhor tem enxergado a condução do ministro nesse caso especificamente? Ele tem sido um ministro muito ponderado nas suas decisões. Num embate recente com o ministro Gilmar Mendes, ele disse que demorou 4 anos para decretar a primeira prisão preventiva. 4 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça está tratando dos 2 casos mais importantes do país, que o roubo dos aposentados, né? Um roubo dos aposentados aí com o respaldo do governo do PT, pessoas influentes, inclusive o presidente, o irmão do presidente da República, não é? E o caso do Master, que é o maior roubo da história. Não tem como ter chegado ao ponto que chegou o escândalo do Banco Master. Tem um amigo que fala assim, olha, o Vorcaro comprou todo mundo que estava vendo em Brasília. Né? Então, não tem como entender de outra maneira. Então, o André Mendonça, ele está tratando o caso com muita ponderação. É um juiz que tem sido juiz, não dá entrevista, tá certo? Juiz não pode ficar tagarelando. Gilmar Mendes deu quase 20 entrevistas nos últimos dias. Isso não pode, isso não é próprio para um juiz, especialmente um juiz da Suprema Corte. Por quê? Tudo que ele fala, as pessoas vão olhar como uma perspectiva de decisão. Quando ele chega e diz que André Mendonça cometeu erro crasso, ele está lançando uma mensagem de que lá na frente tudo que está sendo feito pode ser anulado. Quando ele foi confrontado, eu gostaria que ele viesse do Metrópolis para ser confrontado. Quando ele foi confrontado sobre a delação do Mauro Cid, ele disse, olha, o juiz não pode conduzir a delação, se referindo ao André Mendonça. Quando ele foi confrontado em relação ao Mauro Cid, ele parou a conversa, mudou de assunto, entendeu? Então, não é próprio do juiz falar o tanto que Gilmar Mendes fala, ainda mais sendo o decano, o juiz mais antigo do tribunal. E em relação aqui ao DF, recentemente a governadora Celina Leão sancionou uma lei, né, que autoriza a contratação de empréstimos para poder socorrer o BRB no caso do prejuízo, por conta dos prejuízos que o banco levou por conta das transações com o Banco Master. Como que o senhor avalia essa tentativa de socorro ao BRB e também o impacto disso e do próprio caso Master nas eleições aqui no Distrito Federal e também, enfim, no... Nós temos o caso Master em relação a Brasília. Primeiro, os responsáveis antes de perguntar sobre o socorro ao BRB,
nós temos que avaliar como que chegou até ali. Então, o Paulo Henrique, que era o presidente do banco, ele tinha uma diretoria. E o Paulo Henrique foi colocado pelo governador Ibanez. Isso é público, né? Veja, eu falo isso, Camila, talvez a primeira vez que eu estou falando, porque muita gente bateu no Ibanez, eu não. Eu nunca falei nada a respeito da relação dele com Paulo Henrique e com o BRB, porque ele é o governador. E o governador, ele é o chefe. Então, eu digo que os responsáveis por esse dano causado ao patrimônio de Brasília, que é o Banco de Brasília, não é? Eles devem responder, inclusive, com o próprio patrimônio. Se ficar provado que o governador Ibanez teve responsabilidade nessa tragédia que foi o BRB na administração, eu acho que ele tem que responder com o próprio patrimônio, porque é muito fácil você dar o prejuízo para a população e a população paga. Agora vem o outro lado, é deixar o BRB quebrar ou dar um socorro. A governadora, o governo atual, entendeu por dar esse socorro. O que me preocupou realmente foi essa questão da garantia do Fundo Constitucional, porque o Fundo Constitucional do DF este ano teve 28 bilhões e meio de recursos, terá este ano, né? Mas ele tem uma destinação própria, que é a destinação para a segurança pública e auxiliar na saúde e educação. Então, os funcionários do BRB, é claro que fizeram as manifestações legítimas para a sobrevivência do banco, né? E se envolve valores de mais de 80 bilhões sobre depósito e tudo mais, não é? Perfeito. E aí eu queria passar, já que o senhor é pré-candidato ao Senado, né, passar pela avaliação do senhor em relação à condição do Davi Alcolumbre em relação a dois temas, porque tem duas PECs que estão travadas lá no Senado, que é a PEC do fim da escala 6x1, que é um tema bastante importante para a população, concorde se ou não com o formato desse fim da escala 6x1, né? E também a PEC da segurança pública, que trata sobre outro tema que é muito caro para a população, a questão da segurança, da criminalidade. Como que o senhor vê essa condução do Davi Alcolumbre em relação a essas pautas, o fato delas estarem travadas lá no Senado? Eu também, pelo Partido Novo, ingressei com 2 representações contra Davi Alcolumbre para o Conselho de Ética, né? Eu não faço propaganda, né? Quem é o partido, eu sou o mero advogado do partido nesses casos. Veja, o Davi Alcolumbre, ele causa grande mal ao país. Por quê? Eu morei no Amapá. Eu fiz até um vídeo pedindo à população do Amapá para que intercedesse junto a ele na causa do 8 de janeiro, que ele não pautava a análise do veto do presidente Lula, né? Então, o senador Davi Alcolumbre, ele é muito responsável por o que está acontecendo no país, porque se ele tivesse admitido um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, os demais já tinham aquietado, estariam cumprindo verdadeiramente a Constituição. Então, o senador Davi Alcolumbre ficou com todo esse poder na mão e ele faz o que quer. Ele diz, olha, eu não abro um processo nem que tenha 81 assinaturas, computou até a dele. Então, a pauta da escala 6x1, ela tem que ser colocada em votação, passar pelas comissões, como passou na Câmara, passar no Senado para ouvir também os representantes dos trabalhadores, os representantes das empresas, não é? Ter o debate acertado nas comissões e levar à votação, não é? Agora ele trava o debate, ele não permite que essa matéria seja analisada pelos demais senadores, formando uma comissão ou não. E também da segurança pública, são matérias urgentes, que não pode ficar na mão de uma única pessoa. Quando essas pessoas se elegem para comandar tanto a Câmara e o Senado, prometem que vão fazer de tal maneira, ser democrático, mas quando assume o cargo, não cumpre. Você veja o exemplo do Hugo Motta. Ele tomou posse como presidente da Câmara, numa terça-feira, salvo engano, no início da semana. Na sexta-feira, ele deu uma entrevista numa rádio no interior da Paraíba, dizendo que não, que a causa da anistia era justa, que tinha que fazer. 3, 4 dias depois, teve um jantar com Alexandre de Moraes e mudou tudo. Ele travou o debate, não permitiu que se chegasse à votação e, quando votou, deu um direcionamento, colocou o deputado Paulinho da Força, que já mudou de anistia
para dosimetria e estão essas pessoas todas aí numa situação verdadeiramente injusta, sabe, Camila? Essas pessoas não cometeram esses crimes. Todo mundo sabe que não cometeram esse crime. Isso são condenações políticas, só do Bolsonaro, não de todos, dos generais, dos oficiais da Polícia Militar, de Brasília, de Felipe Martins, não é? São muitas pessoas injustiçadas, a morte do Clezão. Então, tudo isso tem que ser reparado, e tem que ser reparado a partir de 1º de fevereiro. Se fala muito, olha, o presidente da República no primeiro dia já vai conceder anistia. O presidente não tem competência para conceder anistia. O presidente pode conceder um indulto, que é geral, ou a graça, que é um indulto individual. Mas a competência é do Congresso Nacional. Portanto, a partir de 1º de fevereiro de 2027, com o novo Congresso, aí sim, no entrosamento do presidente da República com o Congresso Nacional, aprovar urgentemente uma lei de anistia para tirar todas essas pessoas da situação de injustiça que se encontram, e o principal representante dessa injustiça, evidentemente, é Jair Bolsonaro. Sem considerar que a morte do Clezão, mas não foi só o Clezão, várias outras pessoas morreram cumprindo aquelas condições adversas impostas por Alexandre de Moraes. Desembargador, agora a gente vai passar para uma dinâmica um pouquinho diferente da entrevista tradicional. A gente preparou uma dinâmica com o senhor que vai ser o seguinte: nesse telão a gente vai colocar a imagem de algumas figuras, pode olhar para cá, algumas figuras, e aí eu quero que o senhor fale a primeira palavra que vem à cabeça do senhor para caracterizar aquela pessoa ali. E aí eu pergunto e o senhor fala rapidinho, justifica aquela escolha, tá? A gente pode começar. Eu vou pedir pro pessoal do estúdio colocar aí a primeira imagem, então. O ministro Cássio Nunes Marques, né, que nesse ano assumiu a presidência do TSE, vai estar à frente aí Esperança. Eu tenho fundada esperança de que Cássio Nunes vai cumprir a Constituição. Ele vai cumprir a Constituição e que nós teremos eleições limpas e justas no nosso país. Que em 2022 as eleições não foram justas. Vamos então para o próximo. Damares, que está no Senado, vai continuar aí até 2031, né? Uma mulher brilhante, bem intencionada, mas por ser uma cristã muito fiel, acredita em pessoas que não deveria acreditar. Tipo quem? Por exemplo, ela elogiou no outro dia o Davi Alcolumbre, né? Já disse, por exemplo, que, olha, queria ver a Leila aqui do lado, né? Então, a Damares é uma pessoa maravilhosa, tem um coração muito grande e, por ter esse coração enorme que ela tem, acaba sendo cristã demais. Tá bom, então vamos para o próximo. Tem mais Paulinho da Força, que foi o articulador, né, da dosimetria. Isso é um pelego. Isso daí é um esquerdista pelego que vive infiltrado nas entranhas do poder. Foi o responsável, junto com Hugo Mota e Alexandre de Moraes, por derrubar o projeto da anistia, transformando em dosimetria. É uma pessoa abominável. Vamos para o próximo. A Érica Cocai, que vai disputar aí com o senhor também, né, ao Senado. Érica é uma radical de esquerda, né? É uma esquerdista radical que defende a pauta dela. Do ponto de vista da pauta do PT, ela tá, do ponto de vista dela, está certa, né? Mas não tem a menor consideração por tudo que ela faz, ela não tem a minha consideração. É isso, então, desembargadora, a gente encerra por aqui a entrevista. Queria agradecer muito pelo senhor, pelo tempo, pela disponibilidade de conversar aqui com a gente no Metrópolis, e a gente segue aqui noticiando tudo, dando todas as atualizações, né, sobre as eleições aqui no Distrito Federal e no cenário nacional também. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Quero o melhor para o Distrito Federal e para o Brasil.